Simbora para mais uma resolução de uma questão do SSA 2, 2026, uma questão de biologia, tá? Desde já, antes de começar a resolução propriamente da questão, eu peço que, por gentileza, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, né, te acrescentar em algum nível de conhecimento a mais que você não sabia antes, deixa um gostei aqui embaixo. Se tiver algum feedback, seja ele positivo ou negativo, deixa embaixo aqui nos comentários que eu também vou acatar tanto quanto os comentários bons, ruins, como uma forma de melhorar o canal, tudo bem? Criei esse novo projeto com base e com o objetivo de resolver alguns vestibulares, ajudar tudo mais alguns estudantes e vestibulandos, né, a conseguirem conquistar sua vaga, tão sonhada vaga na universidade, independente do curso. Então, vamos lá. Ele, primeiro, acho que é a chave da questão, da resolução, ele fala aqui sobre os foraminíferos, né? E ele dá algumas pistas importantes. Quais são as pistas importantes? As pistas importantes que ele me dá antes de entender, de fato, o que realmente ele está me pedindo. Então, embaixo ele me dá algumas características, então eu tenho que assimilar essas características com base no texto e na imagem. Então, vamos dar uma análise no texto primeiro e vamos destacando, né, ao passo que vamos lendo algumas características importantes. Vamos lá. Quais são as pistas importantes? Primeiro eu vou ler, para não ficar muito repartido, tá? Depois a gente vai destacando em uma parte aqui embaixo, as características, então, desse organismo, né? Que ele me diz. São protistas cujo protoplasma, diferenciado em endoplasma e ectoplasma, é emitido sob a forma de pseudópodes retráteis, ou seja, os falsos pés, né? São amplamente utilizados no estudo das alterações oceanográficas e climáticas. Então, são já usadas nesse estudo aqui, né? Seus fósseis têm sido aplicados à análise de bacias desde os primórdios da indústria do petróleo, incluindo a datação relativa. Então, esses fósseis têm sido aplicados à análise de bacias desde os primórdios da indústria do petróleo, certo? Incluindo a datação relativa, que é o biozoneamento, né, internacionais, biozoneamentos internacionais, a interpretação de paleoambientes e a identificação de variações do nível do mar. Então, é um animal bem marítimo, né? Seu estudo fóssil permite estimar a profundidade, temperatura e salinidades das águas superficiais e do estudo dos mares que viveram. A gente já consegue ir para as alternativas antes mesmo de identificar e ver a imagem, que é um organismo que vive em um ambiente marinho. Então, ó, majoritariamente em ambiente marinho, letra A confere essa característica. Letra B, majoritariamente em ambiente de água doce. Ele não especifica, né? Ele vive majoritariamente em ambiente marinho. Ou seja, como é que eu sei identificar a partir disso? Porque ele me diz que esse animal é importante para o estudo das alterações oceanográficas, e a gente sabe que o oceano, né, não depende só da salinidade da água, né, para ser doce ou salgado, então ele é majoritariamente em ambiente marinho, e águas superficiais e o do fundo dos mares também ajuda a gente a resolver essa questão, né? Variações do nível do mar também, então a gente já consegue aí deixar isso aqui em evidência. Então, ó, majoritariamente em ambiente... Eita, isso aqui não, né? Ambiente estaurino? De jeito nenhum. Pra ser bem sincero, eu não sei nem o que é, né? E majoritariamente em água doce também, não. Aqui a gente iria para rios e lagos. Isso aqui não é em rios e lagos, ele diz que são em oceanos, né? Então, vamos tentar entender isso aí. A gente só fica com duas alternativas. A gente só fica com a letra A e com a letra C, depois só dessa análise, né? Mas a gente não fez nada demais até agora. E aí ele me dá a estrutura dos compartimentos que esse organismo apresenta, né? Vamos lá.
primeiro a gente vai fazer umas escolhas aqui para tentar entender. Vamos identificar quais as características que temos de estruturas aqui. Bom, gente, a gente tem núcleo, a gente tem complexo de Golgi, a gente tem vacúolos alimentares, mitocôndrias. Então, vocês estão enxergando a quantidade, portanto, de características que esse organismo apresenta? Então, tantos compartimentos, né, com diferentes funções atuando, não dá para ser, por exemplo, um organismo procarioto, né? Os eucariontes em relação aos procariontes é justamente nesse quantitativo de compartimentos, né? Se ele tem núcleo, se ele tem mitocôndrias, se eles têm complexos de Golgi, ribossomos, tudo isso, então, são os compartimentos que a gente tem em um animal. Então, isso é a prova que é um organismo eucarioto, tá? Ou então, eucarionte. Então, a gente já mata a alternativa só com isso aqui, né? Porque, ó, as duas alternativas que a gente desconfiava que seria a letra C e a letra A. E a gente sabe que não é um procarioto, negativo. Então, a gente já fica aí, de fato, com a letra C de casa. Mas vamos dar uma análise melhor, mais abrangente dessa questão? Ele me dá outras características também, tá? Vamos lá, a gente sabe que, então, que o tipo celular já dá para matar. A gente sabe que o tipo celular é um ser eucarionte. Por que um ser eucarionte? Poxa, ele apresenta núcleo, ele apresenta complexo de Golgi, ele apresenta mitocôndrias, ribossomos, e por aí vai. Então, já mata por ele ser, então, portanto, um organismo eucarionte. Agora, dá pra gente ter outras características desse organismo? É claro que dá. A gente tem uma quantidade de células, porque ele me pede, né? Vamos lembrar que os foraminíferos, eles são protistas, né? Então, eles vivem principalmente em ambientes mais aquáticos, né? E eles são unicelulares. Então, tinha que lembrar, sim, que os foraminíferos, tipo, na verdade, número de células, né? De células, a gente tem, portanto, organismos que são protistas. Eles são também unicelulares. É uma característica pertencente, portanto, aos organismos foraminíferos. Então, a gente já consegue, então, ter essa ideia. Letra C corresponde ao que a gente quer. A gente tem também um tipo de nutrição, né? Porque todas as alternativas englobam isso, ó. Autotrófo, heterótrofo, autótrofo. Então, todas as características englobam, então, um tipo de nutrição. Então, a gente já consegue, portanto, saber o tipo de nutrição também dos foraminíferos. Então, tipo de nutrição, a gente já consegue saber. O texto fala que ele possui, não só o texto, mas como também o texto verbal e não verbal, né? Nos ajuda em saber que ele tem vacúolos alimentares, tá? E eles são pseudópodes usados para captura de partículas, né? Que normalmente a gente tem aqui, ó, pseudópodes reticulosos com grânulos. Isso ajuda a gente a entender, né, que justamente eles vão ser usados para obter partículas. Então, eles não são organismos que possuem, né, que produzem seu próprio alimento. Então, eles não são autótrofos, eles são heterótrofos, tá? Então, a gente já consegue, portanto, saber que eles também não realizam, portanto, fotossíntese. Então, isso indica um tipo de heterotrofia. Então, corresponde também. Ele tem, né, a capacidade de deslocamento, que são aí os falsos pés, eles são pseudópodes retráteis, é o que o próprio texto afirma. Então, a gente tem os pseudópodes sendo, né, utilizados não só para a capacidade de alimentação, como também para uma capacidade de locomoção. Então, eles não são organismos sésseis, eles são organismos,
por exemplo, que tem essa capacidade de deslocamento, tá? Então, a capacidade de deslocamento, a gente tem, portanto, os pseudópodes. Que são os falsos pés, que ajudam, portanto, na locomoção. Então, a gente tem capacidade de deslocamento. Presença de esqueleto, porque é o que está me afirmando aqui nas alternativas também. O texto, ele menciona, né? Vamos ver, ó. Quanto à presença de esqueleto, né? Presença de esqueleto. Vamos lá, ó. O texto, ele menciona pra gente um fato importante. Ele menciona carapaça, né? Exatamente. Então, a gente tem esse estudo fóssil também como uma interpretação de que a gente tem, por exemplo, a presença de esqueleto. Os foraminíferos, eles possuem um esqueleto externo, tá? E uma característica importante, que é o texto não verbal, não só o texto verbal oferece, né, esse estudo fóssil, mas o texto não verbal, ele também diz aqui, ó, a carapaça. Então, e principalmente essa presença de esqueleto, geralmente desses animais marinhos aqui, a gente tem a presença do famoso calcário, né? Carbonato de cálcio para ajudar nas espículas. É o que a gente poderia lembrar, né? Não é o caso, mas a gente poderia lembrar, por exemplo, das esponjas. Mas não é o caso, né? As esponjas é muito mais rudimentar que isso aqui. Então, a gente tem a presença de esqueleto, com certeza. Vive majoritariamente no ambiente marinho. Então, a gente fica com a alternativa C, claramente, né? Então, é isso. Principais características dos foraminíferos. Gente, lembrar sempre, tá? Enquanto ao tipo celular, a gente tem que são organismos eucariontes. Quanto à organização, tá? Celular, eles são unicelulares, possuem apenas uma célula. A gente tem também em relação à própria nutrição, certo? Em relação à nutrição, eles são heterótrofos. Locomoção, a gente tem os falsos pés, e portanto, a gente tem sim a locomoção, que são os famosos pseudópodes. E em relação ao esqueleto, a gente tem um esqueleto, que sim, temos um esqueleto aqui, um exoesqueleto, perdão. A gente tem um esqueleto que é a testa calcária, ou então a carcaça calcária, que é muito comumente encontrado, por exemplo, carbonato de cálcio, né? Então, a gente tem a presença, portanto, dessas espículas também de carbonato de cálcio. Então, vou colocar aqui carcaça calcária, tá? E o ambiente não podia ser outro a não ser o ambiente marinho, né? Marinho, mar, oceanos, tá? Na água doce de rios, lagos e mares. Mares. Rios, lagos, tá? Que aí já seria um outro enquadramento de água doce. Então, ficaria a letra C. E, de novo, se você gostou da resolução dessa questão, deixa um like. Tentei ser o mais breve possível, mas, obviamente, mantendo o mesmo nível conteudista de revisões e resoluções. Deixa um like aqui embaixo se te agregou de alguma forma. E até a próxima resolução.